Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade. Quero continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor, pela a vida dessa equipe que não tem medido esforço para estar realizando esse trabalho maravilhoso para que o Evangelho possa chegar ao seu coração através dessas redes sociais. Agradeço aí ao Abraão, que Deus continue abençoando você, a sua família. Saiu do trabalho e já veio direto correndo para cá. O Pedro também saiu do trabalho e já veio direto para cá. O Sandro também está aqui conosco hoje. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de toda a Igreja Batista Central aqui em Marabá e alguns espalhados por aí, em outras cidades, em outros estados também. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Muito bom esse nosso Deus. Estamos aí aproximando da Sexta-feira Santa, que é a chamada Sexta-feira da Paixão, e há grandes reflexões nesse tempo, porque o tempo do qual Jesus foi levado à cruz, e na cruz ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Mas, querido, eu quero pensar com você nesse cenário que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas estão perguntando e fazendo pergunta para si mesmo, dizendo: o que fazer agora diante dessas situações? Por isso que o tema da nossa reflexão hoje, no culto da vitória, é tempo de recomeçar. A palavra de Deus nos diz que no Evangelho de João, capítulo 16, no verso de número 33, perdão. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É Jesus que está dizendo isso. Diante do cenário caótico, diante do medo, diante da dificuldade, percas, ele diz que ele venceu e ele nos dá a vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, querido, nós vivemos dias de lutas, seja em nossa família, ou mesmo no âmbito nacional e internacional, que todo o mundo praticamente ficou e está ainda abalado com toda essa situação do qual nós estamos vivendo. Recebemos diariamente notícias que acabam por abalar nossas estruturas físicas e nossas estruturas emocionais. Esse é o cenário do qual nós estamos vivendo. Alguns momentos onde é necessário recomeçar, porque é tempo de recomeçar. Se nós pararmos diante desse cenário e ficarmos olhando esse cenário e entristecido, cabisbaixo, murmurando, reclamando, qual é a mudança que vai acontecer na nossa vida? Então, querido, diante de tudo isso, alguns momentos onde é necessário recomeçar. Recomeçar, por exemplo, recomeçar após a dor do luto. Diante dessa situação, quantas pessoas perderam seus entes queridos? Então é importante recomeçar a vida. Como recomeçar após uma separação? Como recomeçar após a perca de emprego? Como muitos nesse país, nesses últimos dias, têm perdido o emprego, da onde tira o sustento da sua família. Como recomeçar após uma crise financeira? Como recomeçar após o fim de um sonho? Como recomeçar após uma mudança geográfica? Como recomeçar após uma enfermidade? Então são muitos e muitos questionamentos. E por isso que é tempo de recomeçar. Ainda há esperança para esse país, ainda há esperança para você que está aí nos acompanhando. Deus quer falar ao seu coração, porque há esperança para você. Ele te ama, Ele não desiste de você. Marina Silva escreveu o seguinte:
e recomeçar é doloroso. Faz-se necessário investigar novas verdades, adequar novos valores e conceitos. Não cabe reconstruir duas vezes a mesma vida numa só existência. Queridos, olha que coisa interessante. Em Jeremias capítulo 29, no verso 11, a palavra de Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, querido, é tempo de recomeçar, porque Deus tem planos maravilhosos para você. Deus tem plano maravilhoso para a sua família. Deus tem plano maravilhoso para o seu casamento, para a sua área profissional, para a sua área emocional. Deus não esqueceu de você. O cenário está caótico. E olha, querido, todas as vezes que houve esse tempo de treva, foi o tempo que aconteceu os grandes avivamentos, porque a igreja do Senhor se despertou para, em pequenos grupos, interceder pela nação. Acredite nisso. É tempo de recomeçar, é tempo de nos avivarmos em oração, é tempo de nos avivarmos na palavra, é tempo de ver Deus manifestando o seu poder sobre a nação, sobre a sua família, sobre a sua casa. Por isso, querido, eu convido você a estar aí nos acompanhando. Talvez você está aí na sua casa junto com a sua família. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e, se possível, não fechar a sua Bíblia. Abra ela aí no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Se você quiser pegar uma caneta para anotar algumas lições aí na sua Bíblia, ou em algum papel, alguma coisa que tocar no seu coração, nós temos lições preciosíssimas a respeito desse tema, tempo de recomeçar. Então, querido, você permanece com a sua Bíblia aberta, porque eu não vou fazer a leitura do capítulo todo, mas eu vou pegar alguns versículos para nós meditarmos durante a nossa reflexão. Então, querido, no capítulo 20 do Evangelho de João, esse texto nós vemos aí uma narrativa dos fatos após a ressurreição de Jesus. Queridos, os discípulos e as pessoas mais chegadas ao Mestre, eles nos ensinam algumas lições de como podemos nos posicionar para aproveitar melhor um recomeço de vida. Tanto Jesus quanto os discípulos aqui vai nos ensinar como é que nós devemos nos comportar, vai nos ensinar a aproveitar as oportunidades para recomeçar a nossa caminhada com Cristo, para recomeçar a nossa caminhada após tantas situações caóticas e tantas situações que às vezes deixou-nos cabisbaixos. O que eu posso fazer para me recomeçar? Se é tempo de recomeçar. Primeira coisa, querido, ao recomeçar em sua vida, em primeiro lugar, desenvolva uma atitude vibrante. É isso que você precisa fazer. Em primeiro lugar, é tempo de recomeçar, querido. E para recomeçar a sua vida, desenvolva uma atitude vibrante, com alegria. O cenário é caótico? É. Mas nós temos um Deus que nos dá a vitória. Nós temos um Deus que tem poupado a nossa vida. Nós temos um Deus que tem nos abençoado. Nós temos um Deus que é um Deus festivo. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É tempo de recomeçar, querido. Desenvolva uma atitude vibrante. O verso 4 do Evangelho de João, capítulo 20, no verso 4, a palavra de Deus está dizendo: os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Olha que coisa maravilhosa. Quando as mulheres voltaram do sepulcro e falaram: olha, o nosso mestre não está lá. Então eles começaram a correr ao encontro desse Jesus, ver o que aconteceu. E a Bíblia diz que eles correram, os dois discípulos correram. E a Bíblia está dizendo aqui: um dos discípulos foi mais rápido, com atitude mais vibrante do que Pedro, e chegou ao sepulcro primeiro. Se você quer recomeçar, se você quer recomeçar a sua caminhada com Deus,
Se você quer receber a vitória do Senhor, esse é o tempo de recomeçar. O texto diz que 2 daqueles homens decidiram verificar o que havia ocorrido. Eu fico às vezes imaginando a motivação interna que os guiou para a tomada dessa atitude. O que internamente ali no coração desses discípulos, o que foi que motivou eles saírem correndo para ver o que estava acontecendo ali naquele sepulcro? Queridos, possivelmente alguns ficaram chorando. A Bíblia diz que esses 2 correram, mas eu acredito que alguns ficaram chorando, outros receberam a notícia com incredulidade ou medo. Porém, querido, Pedro e João decidiram ir em direção ao mestre e buscar as suas respostas. Se é tempo de recomeçar, e se você quer recomeçar, desenvolva uma atitude vibrante e corra em direção ao mestre para buscar as suas respostas. Não fique questionando. Não fique murmurando, não fique poluindo o seu interior, a sua mente, o seu emocional com as notícias da televisão. Não, corra para Jesus e busca nele as respostas, a resposta que vai erguer o seu autoestima, as respostas que vai fazer com que a sua fé seja mais firme, as respostas que vai fazer com que você esteja certamente de que o seu Redentor vive e se levantará. Esta é a primeira lição para nossas vidas, querido. Desenvolva uma atitude vibrante no seu coração. Olha, querido, na maratona da vida, sua atitude é o primeiro passo para uma grande conquista. Na maratona da vida, a sua atitude é o primeiro passo para conquistar a sua grande conquista. Meus queridos, John Maxwell, ele escreveu o seguinte: o homem é a única criatura crescida que pode transformar e remodelar a si mesmo, alterando sua atitude. 2 perguntas fundamentais para a avaliação nossas atitudes. A primeira pergunta é essa: quais atitudes deveria ter sido deixada em meu passado? Ou seja, quais atitudes deveria ser deixada para trás no seu passado? Quais são as atitudes que você tinha que ter deixado lá atrás? Porque a palavra diz que em Cristo nós somos nova criatura. Eis que agora todas as coisas se fez novas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O seu passado você não pode mudar. O seu passado você não pode mexer mais nele. Mas o seu presente e o seu futuro você pode construir de forma diferente. Então, quais são as atitudes que você deveria ter deixado lá no seu passado? Tem coisas do nosso passado que nós vamos carregando. Não é coisa que nos edifica, não é coisa que traz alegria, não é coisa que traz ânimo, mas nós carregamos como um fardo. E por isso muitas pessoas não conseguem prosperar, não conseguem ter vitória. Hoje é tempo de recomeçar. A segunda pergunta é: quais atitudes devem fazer parte do meu hoje para gerar o meu futuro melhor? Quais as atitudes devem fazer parte do seu hoje? Do seu hoje para que você construa um futuro melhor. Que tipo de atitudes são essas? Atitudes vibrantes, uma fé genuína, uma alegria, acreditar que o seu Redentor vive, viver pela fé no Senhor. Meus amados, em Provérbios capítulo 14, verso de número 8, a parte A palavra de Deus nos diz: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Olha só que coisa interessante, quais as atitudes devem fazer parte do seu hoje para gerar o seu futuro melhor. Querido, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Comece a discernir o seu caminho.
Você está andando no caminho certo? O que você está fazendo agrada ao coração de Deus? No Evangelho de João, capítulo 8, verso 29, Jesus diz assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Querido, as suas atitudes agradam a Deus. A nossa primeira lição em tempo de recomeçar é desenvolver uma atitude vibrante. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Em João 8, 32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8, 32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas em João 8, 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso, querido. Amados, segunda lição, tempo de recomeçar. Para recomeçar em sua vida, ouça novos sons. Ouça novos sons. Olha o verso de número 16 do Evangelho de João, capítulo 20, verso 16. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico Rabone, que significa mestre. Olha, quando Jesus, olha só que coisa interessante. Jesus aparece ali e diz: Maria. E Maria então volta o seu olhar para Jesus, e aí ela diz: Rabone, mestre. Ela reconhece o mestre dela. Meus irmãos, preste bem atenção nisso. Ouça novos sons. Quais são os sons que vocês estão ouvindo? Eu fiz uma visita em uma família aqui da nossa igreja, conversando com ela, e ela dizendo assim: pastor, quando começou esse negócio do coronavírus aí, eu liguei a televisão, que eu estava meio amedrontado, eu não saía de casa nem no quintal. E aí eu liguei a televisão e fui me enchendo desse negócio, e com 2 dias eu estava com medo já de estar infectada. O meu corpo já começava a ter o sintoma, mas era coisa da minha mente, porque a minha mente, eu estava ouvindo o som de todos os lados, de todos os canais, e fui me matando e me adoecendo. Queridos, que tipo de sons você está ouvindo durante esse cenário caótico? Maria ouviu Jesus dizer: Maria. Querido, grande parte da vida humana é guiada pelo sentido da audição. A arte do falar, por exemplo, é consequência e reflexo direto do ouvir. Mas, além disso, pelo ouvir, muitas vezes recebemos direção em nossa vida. Como no caso da aprendizagem educacional, ou mesmo quando estamos procurando um endereço por meio do GPS, em todo o tempo nós precisamos ouvir com atenção. Que voz tem comandado sua vida? Qual é o som que ecoa das profundezas do seu coração? Qual tem sido a sua principal voz, a sua fonte de aprendizados? Jesus tem que ser a sua fonte de aprendizados. Jesus tem que ser a voz que você precisa ouvir todos os dias e o dia todo. Os ruídos da vida interferem em sua audição. Diminua a interferência e escolha ouvir Jesus. Diminua a interferência. Desligue a televisão. Cuidado com o grupo do Zap aí. Cuidado com o que você está ouvindo e vendo pelo Facebook. Diminua tudo isso, querido, e começa a ouvir, a escolha agora a ouvir a Jesus. Diminua os ruídos da sua vida. Como diminuir os ruídos da vida? Alguns passos aqui para você. E nós só estamos no segundo tópico, na segunda lição da nossa reflexão. Mas olha aqui, como diminuir o ruído da vida? Primeiro, letra A, elimine a sujeira. Ah, meu irmão, a sujeira causa tantos ruídos.
Diminui, querido, vai lá, dá um jeito, elimine a sujeira. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, na parte A do verso 16. Tiago 5, parte A do verso 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Como é que eu tiro a sujeira da minha vida? Confessando os meus pecados uns aos outros e orando uns com os outros e uns pelos outros para que sejam curados. Letra B, como diminuir os ruídos das nossas vidas? Foque sua atenção. Foque sua atenção. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, verso 3, na parte A do verso 3, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Talvez na tradução que você está nos acompanhando, olhando aí na sua Bíblia, talvez está dizendo assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É questão de foco, querido. É focar a sua atenção em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus, em se relacionar com o Espírito Santo. Isso vai tirando as sujeiras da sua vida. Letra C. Como diminuir o ruído da vida? Letra C, esteja pronto a obedecer. Esteja pronto a obedecer, meus queridos. Mateus capítulo 7, verso 26, a palavra de Deus nos diz: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam essa palavra, a Bíblia está dizendo que ele é insensato e constrói a sua casa na areia. E aí qualquer tempestade, qualquer vento vai derrubar, vai ser uma grande ruína. Porque você tem que edificar a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. Queridos, aquilo que eu ouço tem impactado direto na direção, tem impactado direito na direção que dou a minha vida. Aquilo que você ouve causa um impacto direto na direção que você dá à sua vida. Em terceiro lugar, a nossa reflexão é tempo de recomeçar. Ao recomeçar em sua vida, veja com expectativa. Veja o recomeçar como expectativa. Não é porque deu errado e você agora não vai fazer mais, ou vai fazer desacreditando, desencorajado. Não, crie uma expectativa. O camarada que fez a lâmpada, meus auxiliares aqui, como é que era o nome dele? Thomas Edison, não é? Thomas X, sei lá o nome. O Thomas aí. Camarada que fez a lâmpada, ele durante 40 vezes fez e deu errado. E as pessoas falaram para ele: e agora? O que você vai fazer? Porque não dá certo. Ele diz: olha, eu já aprendi 40 vezes como não fazer. Meus irmãos, não é porque você fracassou que agora você não pode prosperar. Não é porque você estava num relacionamento e deu errado que agora você não pode se relacionar com mais ninguém. Não é porque um amigo te traiu que agora você não pode ter mais amigos. É tempo de recomeçar. E olha, querido, recomece. Veja um recomeço com expectativa. Veja um recomeço acreditando no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Quer recomeçar a sua vida? Veja esse recomeço com expectativa. Olha o verso de número 19 do capítulo 20 do Evangelho de João. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, ou por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e diz: paz seja com vocês. Olha que cena, querido, comece a imaginar aí. Jesus morreu, foi sepultado, isso na sexta-feira, passa-se então ao sábado e ao domingo pela manhã, primeiro dia da semana, aliás, à tarde, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana,
O domingo da ressurreição de Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Os discípulos estão ali trancados, com medo dentro daquela casa. Mataram a Jesus, podem nos matar também. E os discípulos estão ali amedrontados. Como é que vai ser agora? O que nós vamos fazer? Talvez pensando já em desistir. Aí aparece lá quem no meio deles? Jesus chega e diz: a paz seja com vocês. E há um recomeço, há uma expectativa, há uma alegria, há uma paz, há uma perseverança. Meus amados, é tempo de recomeçar. Recomece, mas veja com expectativa o seu triunfo, a sua vitória, porque Cristo já te fez vencedor. A palavra de Deus nos diz: filhinhos, o Senhor já diz que nós já somos vencedores. Ele diz que a fé nos dá a vitória. E olha, queridos, que coisa interessante. Ao recomeçar em sua vida, depois de uma situação adversa, exigirá a ativação de uma visão sobrenatural. Temos que dizer sim ao convite de Jesus para que os olhos da escassez sejam substituídos pelo da abundância. Os olhos da escassez, os olhos de não dá mais certo, os olhos de não vai funcionar, os olhos de eu vou falhar de novo, eu não consigo. Esse olhar tem que ser trocado pelo olhar da abundância, porque no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus está dizendo: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. É isso que o Senhor tem para você, é isso que o Senhor tem para a sua família, é isso que o Senhor tem para essa cidade, é isso que o Senhor tem para esse estado, para esse país, para esse mundo. Abundância de alegria, abundância de paz, abundância de esperança. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. O olhar da esperança enxerga o impossível como uma oportunidade. Sua visão determinará sua atitude, e sua atitude determinará a sua altitude. Abra hoje os seus olhos e perceba o cuidado de Deus sobre sua vida e sobre a sua família em todas as dimensões e áreas. Abra os teus olhos. Veja que Deus está cuidando de você. Agostinho, ele disse o seguinte: a fé é crer naquilo que não se vê. A recompensa dessa fé é ver aquilo que se crê. E Hebreus capítulo 11, verso de número 6, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, eu sei que você conhece sobre a águia melhor do que eu. Mas, querido, se você não assistiu ainda o vídeo da águia, o voo da águia, assista depois esse vídeo. Mesmo de longe, a águia consegue ver o seu destino. Mesmo de longe, ela consegue ver o seu destino, pois a sua visão é sua maior arma de conquista. E é por isso que Salomão diz lá em Eclesiastes, para andarmos pelos nossos olhos, até onde os nossos olhos alcançar, nós vamos chegar lá. Agora ele nos orienta: mas lembra-te que prestarás conta da tua vida a Deus. Então, meus amados, não esqueçam, em terceiro lugar, para recomeçar a nossa caminhada, depois de tanta tristeza, de tanta agonia, de tanto medo, começa a ver um recomeço com grandes expectativas. Em quarto lugar, para você anotar aí no seu coração, na sua Bíblia ou no seu caderninho, para recomeçar, é tempo de recomeçar, para recomeçar a sua caminhada. Atente-se para o inseparador. Atente-se para o inesperado. Atente para o inesperado. Fique atento, olha o verso 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Eles não estavam esperando essa ação. Então, se eu quero recomeçar, fique atento para aquilo que nós não estamos esperando.
Deus é um Deus que nos surpreende. A palavra de Deus disse: com isso soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Meu irmão, a vida cristã em todos os seus aspectos, intelectual, ético, devocional, relacional e no testemunho público, é sobrenatural. Apenas o Espírito pode dar início e sustentação a ela. Queridos, mais do que viver uma experiência, a vida no sobrenatural deve ser uma decisão diária de buscar para nos manter firmes depois das dificuldades, depois das quedas. A morte de Jesus não foi o fim, mas sim o início de uma relação pessoal transformadora por meio da ação do Espírito Santo. Algo inesperado, mas algo muito especial. Então, querido, atente para o inesperado. O inesperado sempre poderá te surpreender. Um homem comum, querido, ele pode se tornar alguém extraordinário por meio da presença do Espírito Santo. Valorize sua intimidade, busque sempre crescer em seu relacionamento com o Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Rompa, querido, os limites da impossibilidade. Com Deus, tudo é possível. Se você quer recomeçar, você tem que acreditar nisso. Com Deus, tudo é possível. Parece que é impossível para você, mas Deus é o Deus do impossível. E o Deus do impossível não desistiu de você, não desistiu do seu casamento, não desistiu da sua saúde, não desistiu da sua família. O Deus do impossível está trabalhando a seu favor. Amém? E para encerrar, querido, em quinto lugar, você quer recomeçar a sua caminhada depois de perca, decepções, separações, enfermidades, tristeza, problema seja ele qual for. Em quinto lugar, supere os obstáculos. Não fique aí trancado no seu mundinho, murmurando. Supere tudo isso. Supere as percas. Supere a separação. Supere as traições. Supere as decepções. Supere as calúnias. O verso de número 27 e 28 do Evangelho de João, capítulo 20, o evangelho que nós estamos mastigando, fazendo mastigando a Bíblia aqui. O verso 27 e 28, a palavra de Deus diz assim: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé não acreditava na ressurreição de Cristo Jesus. Quando falaram para Tomé que Cristo tinha ressuscitado, ele não acreditou. Era um homem que estava muito incrédulo e ele precisava superar essa incredulidade. Talvez você que está ouvindo e vendo nesta noite, você também está com o coração incrédulo. Você não acredita que possa mudar a sua situação, que possa mudar a sua realidade, que possa mudar a realidade da sua família. E nesta noite o Senhor está dizendo para você: supere os obstáculos, supere a dor, supere a toda essa situação que tem trazido tristeza ao seu coração. Nesta noite o Senhor quer que você diga como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Meus amados, olha que coisa interessante. Tomé pode ter sido aquele que duvidou, sim, mas também foi aquele que tocou em Jesus. Com toda certeza, o ponto alto da fé está no reconhecimento de quem Jesus é como nosso Senhor e Salvador. Esse é o ponto alto da nossa fé. Reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus para você? Esse é o ponto alto da fé. Tomé duvidou, Tomé não acreditou, mas Tomé tocou em Jesus.
porque ele superou os obstáculos, mas ele tocou em Jesus. O que vemos, querido, no verso 28, é uma declaração de alguém que venceu a barreira do ceticismo, a barreira da incredulidade, para viver uma experiência sem igual de um relacionamento com Jesus. Aleluia! Tomé vive uma experiência sem igual de um relacionamento com Jesus. Não acreditava na ressurreição. Para ele, esse Jesus tinha morrido, a história tinha acabado por ali. Mas quando Jesus ressurge de dentre os mortos, a ressurreição de Cristo Jesus trouxe a Tomé uma nova fé, uma fé firme, uma fé agora abundante. E Tomé agora, querido, ele abandona toda a incredulidade, todo o ceticismo, e ele passa a viver uma experiência sem igual, um relacionamento face a face com esse Jesus. Que coisa interessante. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E ali Tomé entendeu que era o tempo de recomeçar, o tempo de viver uma nova fé, o tempo de viver um avivamento, um tempo de viver uma experiência sobrenatural. A vitória sobre a religiosidade, a vitória sobre o medo, a vitória sobre a orfandade, a vitória sobre a incredulidade, a vitória sobre a mentira. Meus amados, reconhecer quem é Jesus traz à sua vida, leva a sua vida ao discernimento de quem realmente você é. E se você quer ter vitória, Evangelho de João capítulo 1, verso 12 e 13. O irmão Abraão até recitou já esse texto aqui. Quem é Jesus para você? Você já é filho de Deus? Evangelho de João capítulo 1, verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você só se torna filho de Deus se você abrir o seu coração e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você só se torna filho de Deus se você fazer como Tomé, deixou a incredulidade, deixou o ceticismo e diz: Senhor meu e Deus meu. E ele acredita em Jesus. No Evangelho de João, aí no capítulo 20, que nós estamos meditando, o verso 30 e o verso 31, a palavra de Deus diz assim: Jesus realizou outros sinais que revelam Deus, muito mais do que os que constam neste livro. Esses estão escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e ao crer, tenha a vida real e eterna, como ele pessoalmente a revelou. Mas teve muito mais coisas que Jesus fez, muito mais milagres que Jesus fez, mas ele mandou registrar esses para que você creia nele e entregue a sua vida a ele. Deus quer te dar vitória, querido. Após a adversidade, Deus sempre quer se revelar a nós de uma forma nova. Uma crise, catástrofe, adversidade é marcada por um ambiente de escassez e morte. Mas nesta noite, querido, Deus deseja levar você para pastagens verdejantes. Porque no Salmo de número 23, no verso 1, a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. O Senhor é o seu pastor e ele não lhe faltará. Receba hoje de Jesus a oportunidade de recomeçar. É tempo de recomeçar. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 9 e 10, Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Você quer recomeçar a sua caminhada? Talvez você está se sentindo fraco, fraca, desanimado, com falta de fé,
Talvez você olhe para o cenário que você está enfrentando hoje e está dizendo acabou. Talvez você olhe para a situação que está à sua volta e diz não tem mais jeito. Mas nesta noite Deus está dizendo para você que Ele não desiste de você. Ele está dizendo para você que Ele tem um compromisso com você. E através desses meios de comunicações, dessas redes sociais, Ele está dizendo para você: esta é a noite que eu separei para te dar o recomeço de história. Eu quero recomeçar a sua história. Eu quero escrever uma nova história. E a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Você quer recomeçar? Eu quero convidar você para orar. A decisão que você estiver fazendo aí no seu coração, entregando a sua vida a Cristo Jesus, reconciliando com Cristo Jesus, pedindo ao Senhor para reanimar o seu coração, consagrando a sua vida a Cristo Jesus, colocando as suas lutas, as suas dificuldades. Querido, é tempo de superar toda essa desgraças que vem enfrentando, é tempo de recomeçar uma caminhada com expectativa, com alegria, olhando para o autor e consumador da fé, porque a palavra do Senhor diz que o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Vamos orar? E logo em seguida o nosso irmão Abraão vai cantar mais um louvor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Santo de Israel, como o Senhor é bom, como o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus santo, santo, santo. O Senhor é o Deus da oportunidade, o Senhor é o Deus da reconciliação, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da salvação. O Senhor é o Deus que não desiste dos seus. O Senhor é o Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que na morte dele nós pudéssemos ter vida. Ó Santo de Israel, nós cantamos louvores, nós lemos a tua palavra, nós oramos, nós compartilhamos pela direção do teu Espírito Santo esta palavra, tempo de recomeçar. E nesta hora, Deus, eu oro por essas pessoas que estão aí. Ó Deus, eu não sei qual é o recomeço que elas estão necessitando, mas eu sei em nome de Jesus que o Senhor há de abrir novos caminhos, uma nova estrada e começar uma nova história na vida de cada um delas. Pai querido, o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece a história de cada um deles. O Senhor conhece o seu coração, sabe como está o seu coração. Ó Deus, mas ajuda-nos a lançarmos as nossas ansiedades em Cristo Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Vá de encontro a Deus, que o teu Santo Espírito visita cada lar, cada pessoa que está nos acompanhando aí pelo Facebook, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa ter tocado nesses corações. E eu oro em favor de que o Senhor, ó Deus, esteja derramando a unção de um renovo espiritual, trazendo avivamento a esses corações, aumentando a fé, para que nós possamos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que nós não venhamos ter medo, que nós não venhamos desanimar, mas que nós possamos levantar a cabeça, ó Deus, e recomeçar a nossa caminhada cristã, e recomeçar, ó Deus, as batalhas com a expectativa de que a nossa vitória já foi conquistada na cruz, quando Jesus venceu a morte. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, e nós somos vitoriosos por causa da graça e misericórdia do Senhor Jesus. E que esse Jesus possa abençoar você, que este Jesus possa reanimar o seu coração, e que esse Jesus possa fazer com que o Espírito Santo de Deus transborde alegria dentro desses lares, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com você, seja com a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.
Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando você. Muito obrigado pela sua participação conosco através das redes sociais. Domingo que vem às 18h30 no culto de celebração estaremos aqui. Convidamos você desde já. O nosso irmão Abraão vai fazer o encerramento cantando, louvando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que nos concedeu a graça, nos tem dado entendimento e discernimento e um coração ensinável, pronto para receber a mensagem do Evangelho e guardar essa mensagem, de modo que isso seja a nossa bússola, que seja o nosso caminho, nosso rumo, que estejamos sempre atentos a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos direcionado, a como fazer, a como viver, como andar, como nos relacionar uns com os outros e com o Pai. Amém? Vamos cantar uma música aqui que eu costumo dizer que ninguém conhece. É o nosso hino de trabalho, amém? Quem sabe aí, diz um amém aí. Só que não, né? Não posso ouvir vocês, mas vocês podem me ouvir. Sabe qual é a música que eu estou falando? Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor de nós se compadeceu. O Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor nos deu vida nova. O Senhor nos deu uma nova alegria, uma nova esperança. O Senhor nos libertou da morte. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus.
Aleluia. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Amém.